respondi uma outra resposta ao Steve Harvey, né, que fez uma brincadeirinha no jogo dele, no programa de jogo dele, que eventualmente pessoas que você de alguma forma não poderia ofender e tal, né, de alguma forma, né? E daí pessoas que você não pode ofender, uma delas seria sua babá, né? Ou a babá que você contratou alguma coisa. Bom, primeiro que eu não tenho babá, né? Tenho no máximo empregado, babá não tem. Outro tipo de pessoa que você não pode, de alguma forma, ofender seria o médico ou a médica que te atende. Então, em momento nenhum eu precisei de nenhum tratamento. Em relação à questão profissional, eu não precisei de tratamento. Em relação à questão de filhos espirituais, eu não precisei. Alguns questionamentos poderiam, de alguma forma, ajudar, mas eu nunca precisei de tratamento em relação a isso. Em relação à questão trabalhista, se eu tivesse proteção, não precisaria de tratamento nenhum, e nunca ficou claro se eu eventualmente receberia proteção ou não, até por conta de pecado. Ou seja, e se os argumentos fossem trabalhados na mansidão, eu também não sei se teria tanto medo assim, não. Então, quer dizer, que tratamento é esse que... E aí outra, não é tratamento, é apenas uma questão de quantidade de pessoas em relação a falar que eu não trabalho, no caso, não trabalho no secular. Para descrentes, eu já tinha falado. Então, eu não preciso de tratamento nisso. O meu problema pode ser a quantidade de pessoas, mas mesmo para uma grande quantidade de pessoas, se feito do jeito certo, tende a reduzir bastante o medo. Quer dizer, eu nem acho que é uma coisa tão... Eu tenho medo, na verdade, do excesso de mentiras que seria carreado junto com esse argumento. Portanto, eu discordo dessa questão. Eu não precisei de tratamento em nenhum desses temas. E daí vem outra... Aí essa é que eu talvez não entenda exatamente. A não ser o que em relação à sua chefe, eu não sei quem exatamente seria essa tal chefe. A grande questão é a seguinte. Chefe. Se estão se referindo à questão de filhos espirituais e retorno, peraí, como chefe, eu não obedeci a pessoa, ou as pessoas, que eventualmente possam ser uma chefe, né? Porque eu não sei que pessoa seria essa, independente. Em relação ao ataque, não, porque houve uma série de possibilidades que eu elenquei que a pessoa não poderia ser minha chefe, uma vez que não entraria ou que não encaixaria como situação em que se gerasse minha responsabilidade. Eu não aceitei a responsabilidade em várias dessas ocasiões em que a fala dos mandamentos, entre outras coisas, seriam eventualmente escandalosas aos demais. E isso seria um grave problema. Então, eu não aceito a responsabilidade nas possibilidades que eu elenquei. E é justamente isso que acontece. Eles vêm trazendo outros argumentos, inclusive que são argumentos fake. Eles trabalhariam o tema de uma maneira ofensiva. De uma maneira... vamos dizer... de uma maneira atacante, de uma maneira atacadora, como eu costumo dizer. Eles trabalhariam o tema de uma maneira atacadora a ponto de gerar escândalo, com o objetivo de gerar. E isso foi, eventualmente, em outros momentos, biblicamente citado, né? E eu já tinha uma ideia de que provavelmente ocorreria. Então, é isso que nós temos que nos pautar. E uma vez que isso aconteceria, a possibilidade de escândalo era grande e, portanto, não era bom que se fizesse. Então, aquela coisa, chefe, mas como chefe? Chefe para cobrar algo errado? Essa é a grande questão. E é uma questão que talvez o Steve Harvey não está pensando muito aí. Mas como chefe? Para sugerir algo errado? Não, apenas nas circunstâncias que eu elenquei. Talvez, de repente, até outras não necessariamente pensadas. Agora, eu não assumi responsabilidade, portanto, não aceito nenhuma chefia errada. Entendeu? Há uma possibilidade ou outra que em situações em que a questão trabalhista ou outras questões seriam um pouco mais fácil, ou seriam mais fáceis, né? Nós podemos até tentar pensar alguma coisa, mas isso não é o que a Bíblia diz. Isso não é o que aconteceria de mais provável. Então, como chefe, que chefe é essa que vai colocar em risco as outras pessoas, entendeu? E eu, claro, podendo em uma situação ou outra até abrir exceção em relação à questão de debatibilidade. Se for uma coisa simples. Mas se for uma coisa difícil. Se for uma coisa difícil você abandonar as pessoas, não, porque eu estou evitando um escândalo grande, já que seria uma coisa difícil de responder. E eu não teria proteção espiritual, porque a cobrança do contrato que vocês negam é Novo Testamento. Talvez por isso que vocês fizeram o negócio do abandono. O critério nunca foi 10 mandamentos, o critério era Novo Testamento. Essa é a verdade.
Talvez por isso que vocês fizeram. Ele tinha que obedecer os 10 mandamentos antes, sem descobrir como. Como assim? Obrigação desconhecida? Não existe isso. Obrigação desconhecida não existe. Então essa é a grande questão. Se eu não conheço o fundamento de validade dos mandamentos, tchau e benção, não tenho como aplicar e não tenho como praticar. E essa é a realidade. Um dos limites do direito é a realidade. Então, é o que dá para fazer. O limite, o critério é o Novo Testamento. E não é café com leite, porque o critério é o critério real. E vale o que é interpretado. E vale o que se consegue fazer. E não aquilo cujo fundamento de validade não se conhece. Então, é isso aí. Apenas esse complemento. Resposta a Steve Harvey. Nem chefe, nem babá e nem médica. Talvez ali, uma ideia ou outra, nós não possamos, eventualmente... como é que eu posso dizer? Não possamos ter algumas ideias em relação a esse tipo de personalidade. No entanto, a manifestação contra a minha pessoa dessas personagens, em momento algum, foi algo em que possamos dizer que o cabimento foi... aqui, as pessoas vieram e preencheu a situação e, poxa, realmente era justamente o que precisava. Em momento algum. Pelo contrário, o objetivo para mim é atacar, humilhar, bater, sem necessidade, com argumentos fake, justamente, atacar, mas atacar para, no caso, afetar a imagem, sair espalhando argumentação apenas para machucar a pessoa, para machucar a mim, eventualmente, a terceiros interessados, que acreditassem, eventualmente, nessas informações, ou que de alguma forma isso as abalasse. Então o objetivo é atacar, humilhar, bater, mentir para eventualmente machucar a pessoa e como é que é? E denegrir a própria imagem da pessoa. Denegrir não usando o sentido racista, claro, mas denegrir a imagem da pessoa. Para geral, quando muitas dessas manifestações não há nem certeza, dessas argumentações contra mim, e manifestações de certa forma, nem há certeza que aconteceriam desse jeito. E segundo os meus cálculos, as probabilidades não seriam nem essas. Entendeu? Então não há. Estamos aqui com a questão trabalhista. Pô, mas peraí, se você for falar a verdade, vai ficar muito mais fácil. Então, alguns argumentos já ditos antes, inclusive sobre a própria questão trabalhista, não deveriam ter sido ditos. No Ministério mesmo, porque já tinham iniciado a questão do trabalho antes. Então, peraí, vamos com calma. Vamos com calma. E não adianta depois eu colocar a menina dizendo isso e outra dizendo isso. Não pegaram nenhuma, eu inverti todos os argumentos. Para vocês, para vocês. Não sei quantos argumentos eu inverti. Eu inverti vários, inúmeros argumentos que vocês levantaram. Então, essa é a realidade, eu não concordo. Não houve necessidade de intervenção dessas pessoas, e quando fizeram era falso testemunho, e o objetivo é justamente esse. O objetivo é justamente fazer uma vereda de informações falsas, com o objetivo de denegrir a imagem, né? E isso é errado, isso é manifestamente equivocado, até mesmo pelas argumentações que eu coloquei, pela probabilidade do que realmente ocorreria. E é isso, né? Apenas esse complemento do canal em relação aí à probabilidade do que aconteceria. Não, e mesmo medidas desnecessárias e medidas erradas em relação a um tema específico, que mesmo que fosse a questão trabalhista, teria que ser consultado a mim. E não tem essa de consultar outras pessoas, tinha que consultar a mim, tinha que falar, não, Alex, vamos curar a sua questão do medo trabalhista. Ok, então a informação é assim, eu teria que ser consultado. Então essa suposta cura, não, teria que me consultar antes, para verificar se eu mesmo aceitaria o tratamento, entre aspas, em ministério. E óbvio que eu não aceitaria. Lógico, isso eu teria que ser consultado e não aceitaria, pela grandiosa possibilidade de escândalo. Ou se fosse o caso de eu aceitar, seria muito a menos, não teria as informações anteriores que foram levantadas contra a minha pessoa. E é isso aí. Se fosse, teria, como tratamento, teria que me consultar antes. E essa é a realidade. E valeu.